bem-vindos a mais um Saúde em Foco. Hoje nós vamos conversar com a Gisélia Belinásio Reis. A Gisélia é educadora especial, psicóloga e mestranda, né? Está finalizando o nosso mestrado aqui de Saúde Materno-Infantil. A Gisélia mora em Goiás, né, Lusiânia. Isso. E veio, então, finalizou o mestrado e está aqui com a gente para fazer o lançamento do produto, que é o resultado, né, desse trabalho de 2 anos, Gisélia, de empenho, de estudo, né? Tu vieste fazer o lançamento da cartilha e a defesa da tua dissertação. Então, assim, gostaria que tu contasse para a gente como é que foi essa construção de uma cartilha, né, com alvo a crianças que está relacionada à educação ambiental, sustentabilidade, né, e que é uma cartilha muito especial porque ela também prevê a acessibilidade para crianças com deficiência. Então, gostaria que tu iniciasse contando como é que tu chegou nessa ideia, Gisélia. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite, né? Foi um desafio muito grande fazer parte desse trabalho, porque eu sou de Lusiânia, Goiás, tem a questão cultural também, né? Então, assim, fiquei bem apreensiva, mas foi, assim, muito bacana esse trabalho. Nós fizemos ele na associação, aqui em Santa Maria, né? Na região local da própria cidade. Então, assim, comecei a fazer esse trabalho junto com as mães. A ideia, assim, foi falar sobre maternidade, porque o mestrado, saúde materno-infantil, né? Então, assim, fui, assim, como diz, como principiante, com a ideia de maternidade. E conversando com as mães, o trabalho foi roda de conversa, cafés da manhã. Então, chegando lá, conversando com as mães, sentindo nas palavras, nos resultados. E a conversa era a gente trabalhar a educação ambiental com as crianças. Começar com esse público, por quê? Para poder valorizar mais o papel social delas, valorizar o trabalho delas. Então, por que não começar com as escolas, né? Joia. Gisele, a gente está mostrando ali, ó, na imagem, a cartilha na versão dela em inglês, né? Ela já saiu em português e em inglês. E a associação, né, que tu te referiu é a ASMAR, associação, né, de mulheres que trabalham com reciclagem, né, do lixo, elas selecionam, né? Isso, A etapa do processo que elas fazem é a seleção, né? Exato. Como é que foi o teu contato com essas mães que trabalham lá como selecionadoras, né, de material reciclável, assim? Como é que tu trabalhou com elas na construção do teu produto? Sim, eu recebi o convite porque a faculdade, pelo curso de enfermagem, já exerce um projeto lá. Então, fui conhecer o projeto, né? Dentro desse projeto, gostei, conversar com as mães. E nós, junto com esse trabalho, o resultado foi a cartilha. Então, assim, tem a versão em inglês, a versão português. É uma leitura didática, foi pensado justamente para a educação infantil. Pode observar que a ilustração dela foi feita no giz pastel, porque as mães, esse desenho, todo esse material foi inspirado nas rodas de conversa, feito pelas mães. Né? Elas fizeram no caderno de desenho, com giz. Então, para a gente não perder essa expressão, esse trabalho das mães, a gente colocou no giz pastel, porque ficou bem colorido, uma leveza, é um trabalho assim que a impressão é bem aveludada. E nós pensamos também na inclusão. Eu sou professora de educação especial, né? Então nós fizemos a leitura em letra bastão, porque ela facilita a leitura para quem tem deficiência, para a criança que está iniciando a alfabetização. A letra também é ampliada, né, para criança com baixa visão. Então nós fizemos todo assim um trabalho pensando nas crianças, pensando na inclusão. E as mães fizeram uma ilustração muito colorida, muito infantil, muito bem primária. Então, a gente não quis perder essa ideia das mães. Por isso que a gente pensou num material assim que representasse bem o trabalho delas. E essa ilustração, ela que foi realizada ali no produto final, é inspirada, então, nessa roda de conversa, nessa oficina de desenhos, nesses momentos que vocês tinham juntos de trabalho, onde vocês discutiam temas significativos para elas. Sim, né? Porque assim, conversando com as mães na roda de conversa, tem muito material sobre educação ambiental.
Mas tem pouco material falando das mães, tanto que, né, o nosso título é Mães Recicladores e Esquadrão Poluente. São 12 personagens que representam as mães, representam os animais, e eles vão conversando. E instiga o leitor a descobrir quem é o esquadrão poluente. Então essa foi a ideia com as mães e elas fizeram no retalho, o desenho no retalho, pedacinho de tecido. Depois fez o desenho, a história no caderno de desenho. Nós reproduzimos, né, diagramamos todo esse material em cima da ilustração das mães. Então a ideia é mães recicladoras, para a gente poder mostrar a importância do papel social delas na nossa vida. Bem importante, né, Gisélia, porque geralmente é um trabalho bastante invisível, né? A gente até encaminha o lixo lá na nossa residência para que vá, né, para uma coleta seletiva, enfim, mas não se conhece muito o que acontece com esse lixo depois que ele sai da nossa casa. Lixo não, né? Material reciclável, é diferente. Esse material, então, quando ele sai, a gente perde um pouco a noção do que acontece. E pela cartilha, as crianças vão receber informação do processo posterior, de que tem mulheres lá trabalhando nessa seleção, né, cuidadosamente para que esse material possa ser reaproveitado e que tem um grupo, né, de pessoas muito dedicadas a essa seleção, que precisa de mais visibilidade, que eu acho que é o que a tua cartilha faz, né? Ela mostra como é que é esse trabalho, ela apresenta o trabalho de uma forma muito lúdica, né? Exatamente. Ela mostra a rotina, né, a rotina das mães que trabalham com a seleção. Mas é interessante a gente falar a questão do lixo, porque aí é que está a questão da cartilha. A gente vem trabalhar a questão da reciclagem, a questão dos resíduos, né? Só que o que acontece? A qualidade de vida das mães fica comprometidas, porque não vai só materiais recicláveis, vai misturado com lixo. E o trabalho delas é com materiais recicláveis. Aí é onde a cartilha traz também essa importância de trabalhar a coleta seletiva, a importância de separar o que é reciclável do que é lixo, porque tem uma pessoa lá, né? Tem um bastidor, tem uma pessoa que está esperando todo esse material, é a renda familiar. E a gente tem que pensar na qualidade de vida delas também. Esse trabalho é muito importante, né, Gisélia? Porque a criança, ela já cresce com essa ideia, com essa informação importante da forma correta de separar esse material para reciclagem. Porque o que tu percebeu é que dificulta muito o trabalho quando há uma mistura, né? Isso, lógico que demanda mais trabalho delas, que é separar aquilo que não vai ser aproveitado do que pode ser aproveitado. Sim, e acaba prejudicando a qualidade de vida, né? Porque é o tempo, né? De serviço delas aumentam, é a questão também da renda, que tudo implica na questão da renda familiar dela também. Mas assim, pensando em todo o conjunto, né, esse material é um presente para elas. Foi feito com muito carinho, porque assim, é de emocionar quando você vê a rotina delas, quando você está lá dentro, ouvindo, né, sentindo como é a visibilidade social perante o trabalho delas. Então, esse material ele vem mostrar o contrário, totalmente ao contrário, né, dessa visibilidade. Ele vem respeitar, ele vem trazer que as crianças vão levar esse trabalho para casa, né? A escola vai ter um material didático local, né? Vamos pensar aqui em Santa Maria, nós temos um material falando da localidade, né, da cidade. Então é um material assim que causa também empoderamento para elas. Então é um presente, é um material assim que foi de muito emocionar, porque ele foi pensado assim com muito carinho, com muito amor. E a gente assim finaliza, né, com a frase aqui: queridos e queridas. Aqui você encontrará um convite para se tornar protagonista na educação ambiental. Cada detalhe foi construído com carinho e contribuirá para as atitudes ecológicas e humanitárias com os recicladores. Aí nesse material a gente faz um convite para as crianças ser protetor verde, né? E assim, esse início vai ser a valorização para o trabalho delas. Então é um presente, foi um presente. E para mim também, porque eu aprendi muito, né? Levei para casa, levei para os meus filhos, lá a gente já está assim, cuidando, tem que lavar, tem que, né, deixar limpo, tem uma pessoa esperando esse material. Alguém que vai, né, tocar nesse material, que vai trabalhar com esse material que sai da nossa casa. Tu falaste nessa abrangência, né, regional,
Nossa cidade é o centro do estado e a Asmar fica aqui na nossa cidade, então partiu daqui essa inspiração, mas provavelmente essa cartilha tem uma abrangência muito maior, né? Uma abrangência nacional e internacional, na medida em que foi feita até a versão dela em inglês, sim. né? Sim, a ideia, inclusive, do projeto, né? Nós já até começamos a enviar para todas as secretarias de educação do Brasil, já começamos a enviar, enviamos para algumas coordenações regionais, já tivemos retorno, né? Fizemos uma carta convite, né? Pedindo a parceria, para a gente poder estar exercendo de uma forma mais didática esse trabalho na escola, né? Criar os protetores verdes, até para a gente dar retorno para as mães, porque elas viram o projeto, participou do projeto, mas o retorno vai ser assim um presente maior, né? Vai ser com a cereja do bolo, que eu digo, porque não adianta só a gente fazer o material escrito e ele ficar parado. Então nós precisamos trabalhar e vamos precisar todo esse apoio, né, dessas parcerias dos gestores públicos, porque é um trabalho que precisa chegar. Cheguei a comentar com elas, eu tenho 43 anos, eu nunca tinha ido numa associação de reciclagem, né? Coleta seletiva eu vi nos livros didáticos, mas de forma geral. E agora nós temos um material voltado para a criança, um material didático, um material todo ilustrado, né, com uma forma assim, uma ilustração bem impressionista. A ideia também da criança olhar e ler o livro pela imagem. Então é um trabalho que dá para fazer assim coisas magníficas. Enquanto tu fala, Gisele, eu fiquei pensando que bacana também as crianças poderem ir visitar esses espaços, né? Para entenderem como é que é os bastidores, né? E o quão isso é importante para a saúde do nosso planeta e que tem muitas pessoas trabalhando nisso e sustentando as suas famílias por meio deste trabalho. Acho que seria uma forma também de incentivar a criança a ter um cuidado maior, né? Nessa separação, nessa orientação para as pessoas que não têm a informação de como separar corretamente. Então, vejo que temos muito aí, né, a fazer nesse sentido, mas uma coisa importante de destacar é que a cartilha é disponibilizada de forma gratuita, né? Ela vai ficar na nossa página do mestrado, ela também está no blog, né? Gisela, podia falar um pouquinho do blog? Sim, nós criamos o blog, Blogspot Mães Recicladoras. E tem o Instagram também, que é Mães Recicladoras. A ideia é a gente distribuir gratuito justamente para atender todos os públicos, né? A pessoa pode fazer a impressão, lá tem a versão digital, que pode fazer a leitura no próprio computador. Tem a versão impressa, onde a pessoa pode imprimir, né? Pode ser encadernada. Nós fizemos no formato de livro, mas não precisa, pode ser no formato simples mesmo. Então, e também lá tem o kit do meio ambiente, que nós fizemos a coroa, tem um reloginho. Tem todo o material, tem... Como é que chama? O jogo de memória. O jogo da memória, exatamente. Que foi feito com os personagens da cartilha, né? Exatamente. Então, é muito bacana, que pode ajudar também trabalhar a cartilha e brincar, né? Sim. Com as coisas que vêm tornar aí da vivo, cartilha. né? E para poder, assim, sair do livro mesmo. A ideia é tornar o livro vivo, né? Fazer a visita local, participar, o livro se instiga, descobrir quem é esse esquadrão e mudar a postura. Então, tem o kit do meio ambiente lá, que dá para fazer um trabalho bem bacana, tudo disponível gratuitamente. Gisélia, fala da história contada. Como foi isso? Sim. Eu trabalho na PAI, nós temos uma professora lá que é contadora de história, tia Dedé, né, a pedagoga, e ela pegou o nosso material e fez toda a contação de história, o videolivro. Né? Porque lá nós temos alunos que não são alfabetizados, né? São crianças, tem adultos também, com deficiência, então assim, e eles conseguem fazer a leitura pelas imagens, essa foi a ideia também, a gente fez bem colorido, bem bonito, só que ela fez o videolivro, a contação de história. Olha essa imagem, que linda. Então, assim, ficou muito lindo também esse material. Muito legal. Gisélia, e então... a gente falou um pouquinho, né, das formas que vai estar acessível isso, para que possa ser amplamente utilizado, para que os professores possam adotar, enfim, possam fazer o melhor uso, né, possível desse material. Eu queria que tu contasse para a gente
Como é que foi a devolução? Chegar para as mães com esse material pronto, com as mães que trabalham lá na reciclagem e mostrar para elas o resultado final, né? E também soube que vocês fizeram uma homenagem muito especial para as mães. Sim. Eu queria saber um pouquinho mais disso. Sim, no início eu fiz um poema com elas e nos cafés da manhã eu tinha hábito de levar lavanda, uma plantinha para elas. E esse poema eu passei para o Fábula Silva, que é o nosso colega de mestrado, ele é de Moçambique, né? E ele fez a letra, em cima desse poema, ele melhorou e fez uma letra, né? Fez uma melodia. E nessa melodia a gente fez homenagem para as mães, né, com o nosso todo... Olha, tá aparecendo, né, na nossa tela a imagem dos desenhos delas trabalhando nas oficinas. Bem contigo. colorido. Foi todo um processo de construção, né? Então, esse é um vídeo que é uma homenagem, então, e que tem a música do Fábula de fundo, assim. Sim, a ideia é a gente fazer essa homenagem, dar retorno para ela, porque assim, lá tem muitos projetos, inclusive de outras instituições, e geralmente elas não têm retorno. Então a gente começou a fazer esse trabalho também, não vamos dar retorno, elas são as protagonistas do processo, a construção foi delas, elas precisam ver o resultado. Então a ideia é a gente, né, ontem nós fizemos, cada uma ficou com o livro impresso, fizeram entrevistas, homenagens, e a gente reforçou a importância de fazer esse trabalho com as crianças, né, e inclusive elas vão fazer esse movimento para chegar até as escolas, para chegar até as pessoas. Então eu faço um apelo, né, para a gente também fazer esse reforço, né? Para divulgar bastante, para que as crianças tenham Sim. acesso. Olha só, aqui nós fizemos, essa construção foi no tecido, no retalho. Podem ver que os desenhos são bem primários, são bem coloridos, tem bastante criança. Então o desejo delas, a gente fazer esse trabalho com as crianças para que cresça uma geração já com essa postura ecológica, né, sustentável. Clube dos Recicladores. Amei, olha só. Tá muito lindo, tá colorido, tá didático, né? Aqui o que tem é uma... Aqui porque no caderno de desenho, algumas fizeram desenho, mas outras fizeram texto também, fizeram texto. Então a escrita aqui também é a escrita delas, né? A gente só fez uma diagramação, uma reprodução, mas para a gente não perder essa essência. E aqui foi o caderno de desenho, uma entrega do kit, né? Nesse dia, para a gente poder estar fechando, na verdade, iniciando a produção da cartilha. Aqui foi o projeto da graduação, onde nós tivemos um jantar, que tem pelo projeto da graduação de enfermagem, né, que é o exemplo. Aqui as lavandas, onde foi inspirada a música Lavanda, inclusive essa música, ela é uma letra que ela está no CD lá em Moçambique, ela faz parte, né, do CD do Fábula, fez lançamento em Moçambique, tá muito sucesso lá, tem que fazer aqui agora no Brasil. E as pessoas que quiserem conhecer o vídeo, conhecer a música, como acessassem esse vídeo aí da homenagem? Tá no blog já? Tá no blog, aí nós fizemos do Instagram, que fica até mais fácil para a pessoa acessar, né, lá tá o endereço do blog. Como é o Instagram? É Mães Recicladoras. Mães Recicladoras. Isso, e o blog também, mãesrecicladoras.blogspot.com. Aí lá tá todo o material acesso, tá o vídeo, tá as fotos, tá toda a nossa caminhada. Ok, mas Gisele, assim, obrigada pela tua participação, né? Foi um prazer ter construído, né, essa trajetória de alguma forma junto contigo, né, como tua orientadora. Fico muito feliz com o resultado que a gente teve e que na segunda-feira tua dissertação seja tão bela quanto o teu produto, né, que é a defesa, então, do teu trabalho, né, a finalização, que vai originar aí publicações, né, a cartilha foi validada também, e isso vai ser publicado, né, para que o meio científico também tenha acesso a esse caminho, o resultado e a avaliação de especialistas da cartilha, que está lá na tua dissertação e que vai virar artigo científico aí logo, logo. Tá? Ok, obrigada, Gisélia. Então, tu gostaria de dizer algo assim para finalizar? Não, eu que agradeço e agradeço a parceria também, né, que o trabalho foi contigo, né, nossa psicóloga, minha orientadora, com muito amor. E assim, foi validado o material, foi validado por especialista, psicólogo, biólogo, linguista e passou por 233 alunos. Então, nosso material, assim,
É um produto científico que a gente fez com muito amor, muito carinho e obrigada. Bem, finalizamos o Saúde em Foco. Obrigada pela audiência e até o próximo programa com vocês.